Estamos de volta hoje para falarmos sobre emoções, com vista a sararmos as nossas feridas, não as feridas do âmbito do corpo físico, não é? Mas as feridas emocionais, obviamente. Do ponto de vista psicológico, porque vamos partir daí, o indivíduo com maturidade emocional assume todas as suas responsabilidades. O que é que isto quer dizer? Que ele assume as suas responsabilidades nas suas ações. Ele não terceiriza os acontecimentos, ele não se desculpa, ele não inventa justificações por mais inconveniente que tenha sido aquela situação vivenciada. Então, e nós? Como é que nós estamos a lidar com o que a vida nos apresenta? Lidamos já também com maturidade, com as experiências difíceis, ou magoamo-nos com frequência, ressentindo-nos por longo tempo? Pois bem, dizem-nos os bons espíritos que a nossa vida é como uma toalha que ainda estamos a bordar. Por enquanto, nós só ainda vemos o lado contrário da toalha, ou seja, vemos os nós, vemos os alinhavos, as costuras, o que nos leva a nem sempre compreender, nem sempre sermos capazes de compreender o porquê de determinadas situações. Mas que no final desta experiência, certamente totalizadora de muitas aprendizagens, nós teremos depois, nessa altura, já na pátria espiritual, a oportunidade de avaliar todo este processo de crescimento evolutivo em que nos encontramos, virando, por assim dizer, essa toalha e vendo o desenho que ali se formou. Claro, não digo o desenho que ali se completou, porque nós ainda outras reencarnações teremos, mas pelo menos aquilo que já ali bordámos, não é? É claro que ninguém deseja ver, nesse instante, um desenho disforme. Estou certa? Estou. Então, para isso, nós precisamos agora, antes que chegue esse momento, de estarmos atentos, muito atentos. Por um lado, atentos à nossa conduta, por outro, atentos aos sentimentos que ainda nos caracterizam. E isto com vista a podermos sair daqui, a podermos naquele instante nos sentirmos agradados ao observarmos o desenho daquela toalha, já lá no final desta experiência terrena. Precisamos, pois, descobrir o que causa em nós os tais nós. A sua expressão, não é? Ou seja, aquilo que nos magoa. Quando passamos por algo difícil, uma de duas coisas acontece. Ou nós esquecemos, porque nós até dizemos às vezes aos miúdos, não é? Olha, esquece e pronto, segue. Portanto, ou nós também esquecemos, ou então nós recalcamos aquele facto, aquela situação, permitindo, deixando que ela mesma passe a ser o centro das nossas atenções dali para diante. Nós muitas vezes achamos que ela não é o centro das nossas atenções, mas efetivamente aquilo nos amargura, nos corrói, nos deixa, desde aquele momento em que aconteceu, como que se fôssemos uma pessoa nova, uma pessoa que já não se reconhece pela situação que passou. Porque há situações que efetivamente são extremamente marcantes, das quais nós não voltaremos a sair, a voltar, aliás, a ser os mesmos. E é caso também para perguntarmos, será que o melhor era realmente sermos como antes éramos? Não sabemos. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem-nos logo assim de início que todos os sofrimentos, todas as misérias, todas as decepções, todas as dores, todas as perdas que nós tivermos ao longo da vida, sobretudo as dos nossos entes queridos, daqueles a quem nós amamos, encontram consolação na fé, que o Pedro falou há bocadinho, no futuro, e na confiança na justiça divina. Então é caso também para perguntarmos, será que nós temos assim tanta confiança e tanta fé? A olhar para o semblante carregado que muita gente leva por aí na rua, não é? A olhar também para o número crescente de casos de cancro, eu diria que não. Que nós não temos ainda essa capacidade de ultrapassar essas situações mais dolorosas
e de fazermos com que a vida prossiga sem carregarmos connosco essa dor interna, essa mágoa de que nós hoje falaremos. E porquê? Porque nós alimentamos a mágoa. Somos nós quem a alimenta. Então não é o outro que nos magoa. Nós é que nos permitimos magoar. Nós é que temos ainda dentro de nós esse sentimento, a que damos o nome de mágoa. Muitas pessoas também chamam de ressentimento, não é? E como sabemos, como eu já disse, ela corrói. E mais do que isso, precisamos estar conscientes de que ela não só corrói, mas também nos adoece. Já há comprovações com relação a isso. Então, para melhor entendermos o que a mágoa, efetivamente é, bastará lembrar-nos de que ela é aquele sentimento que de vez em quando vem à superfície da nossa mente, ocupa o nosso raciocínio e nos reporta a uma energia pesada. Estão a ver o que é? Aquela energia pesada que vem lá do passado, fazendo-nos novamente reviver ou até repetidamente reviver aquela situação que em determinado momento nos perturbou. Eu penso que, ao dizer desta maneira, todos nós percebemos bem o que isto é, porque estou certa que nós já todos passamos por uma situação destas, de algo que nos aconteceu que foi para nós extremamente avassalador, que deixou as suas marcas, que nós até dizemos verbalmente, já esqueci, mas se esquecemos verdadeiramente, porque vamos reviver de vez em quando? Porque sentimos ainda isto? É porque, afinal de contas, não esquecemos em definitivo. Então, tanto do ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista espiritual, cada um deve saber viver de maneira saudável, que é o que se quer, com as memórias e com as experiências vividas. Tanto a psicologia quanto o espiritismo nos dizem o mesmo. Nesse aspecto estão em sintonia, podíamos dizer, não é? Mesmo que essas experiências tenham sido extremamente difíceis, não é? Avassaladoras, como eu disse. Porquê? Porque nós possuímos essa capacidade de receber, enfrentar, prosseguir, aceitar. Mas muitas vezes não fazemos este processo. Mas vejamos, assim como o corpo possui recursos para lidar com as infecções, com os vírus, com os cortes, né? Bastando ao corpo acionar aqueles meios de coagulação, cicatrização, produção de anticorpos, para que se possa readaptar ou reajustar à nova circunstância física, porque a circunstância física pode não mais ser a mesma, mas temos essa possibilidade. Também o nosso psiquismo possui essa força regeneradora. Nós precisamos entender isto. Nós possuímos dentro de nós essa força regeneradora, ou seja, essa capacidade de cicatrizarmos essas experiências que já vivemos, cicatrizarmos as nossas próprias feridas, que é o nome da nossa palestra de hoje, mas para isso nós precisamos de ressignificar, ou seja, de dar um novo sentido a todos aqueles acontecimentos. E nós muitas vezes não fazemos isso, ficamos ali no recalcar dos acontecimentos. E não nos distanciamos do acontecimento em si para o ver, com olhos de ver, para refletir sobre ele. Então nós precisamos de entender que temos a capacidade, afinal de contas, tanto física quanto psicológica, de nos transcendermos, ou seja, de ultrapassar e de seguirmos em frente. Porque assim como faz o nosso corpo, temos essa capacidade psíquica de o fazer. Então isto é extremamente importante. Claro que muitos de nós sabem que já existem recursos que ajudam a transcendermos, ou seja, a ultrapassarmos essas dificuldades, essas situações vividas que nos marcaram. Uns, por exemplo, utilizam-se dos químicos, outros utilizam-se de outros aditivos. Poderia falar aqui do álcool, poderia mencionar aqui as drogas. Cada um encontra esse caminho, um caminho. Mas nós, aliás, temos outros bem mais saudáveis. A expressão pela música, quando nós dançamos, quando nós cantamos, não é? A expressão nas diferentes formas de arte, quando, por exemplo, nos dedicamos ao desenho ou outra arte, que agora não me recordo, pronto. Quando praticamos exercício físico, corremos, caminhamos, fazemos mergulho, enverdamos pelo yoga, não é? Ou outra atividade, todas essas atividades, todas essas expressões
podem, e nós sabemos, igualmente ajudar-nos. Serão suficientes? Talvez não, não é? Aliviam, vamos dizer assim, a mancha, aquela nódoa que magoa, porque a mágoa é uma mancha, é uma nódoa, é uma impureza que nós permitimos que fique ali connosco. Alivia sem dúvida, mas não é suficiente. Então não deixemos que a mágoa, como eu vos estava a dizer que tem origem na palavra mancha, mácula, do latim mácula, não é? Adquira esse espaço dentro de nós, incitando-nos a culpar os outros por aquele nosso estado emocional. Os outros não têm culpa. Nós temos sempre esta tendência, lá está, de espíritos ainda pouco maduros, de terceirizar, como eu disse lá atrás, de culpabilizar os outros daquilo que nós passamos, não é? Daquilo que eles também muitas vezes nos levam a sofrer, mas sofremos porque nós ainda não temos essa capacidade de entender toda aquela circunstância, de atuar de forma mais elevada perante aquela circunstância. Quantas vezes, mas nós vamos ver aqui um aspecto muito importante que eu descobri quando preparava esta palestra. A mágoa, afinal de contas, descobri eu, ela é externa. Ou seja, ninguém tem o poder de nos causar mágoa. Nós, se nos magoamos, é porque já temos connosco essa particularidade, já temos esse sentimento. A mágoa já habita dentro de nós. E nós damos-lhe apenas o alimento necessário para que ela se estenda, para que ela se propague. Porque é assim, quantas vezes nós, noutras situações, não ouvimos dizer coisas que não perdoaríamos e, no entanto, perdoamos? Quantas vezes não ouvimos dissabores, que sabemos que são dissabores, que se calhar com outras pessoas, noutras circunstâncias também não teríamos perdoado, e, no entanto, naquele momento ou com aquela pessoa, nós as ouvimos e as aceitamos, não é? Isso prova que a mágoa, como eu vos disse, não é uma ofensa, aliás, eu há bocado disse errado, não é uma ofensa externa, é uma ofensa que é interna. Deixem-me corrigir. Quem se magoa, magoa-se, como eu disse, porque tem a mágoa dentro de si. A mágoa só nos atinge, porquê? Porque ela encontra eco dentro de nós mesmos. Ela encontra espaço dentro de nós mesmos. Então, a mágoa, podemos dizer, dentro da nossa evolução moral, de espíritos ainda bastante imperfeitos, como sabemos, está dentro de nós. E nós é que acionamos, é que ligamos o interruptor. Quando alguém age, por exemplo, de maneira grosseira, de maneira insensível, injusta, nós, se sentimos dessa maneira, permitimos que a mágoa seja desencadeada. Daí o verbo reflexivo da expressão magoar-se, no sentido de que cada um é que se magoa a si mesmo. No entanto, se nós fôssemos suficientemente superiores, assim nos dizem os espíritos, nós não nos magoaríamos nem ao sofrer uma injustiça de alguém muito querido. Coisa que não acontece e por aí nós vemos o nosso estado evolutivo. Nós procuraríamos antes a melhor maneira para esclarecer o tal mal-entendido, faríamos de tudo para ajudar aquele que foi injusto connosco, porque logo de antemão nós já teríamos a capacidade de compreender que o seu erro é consequência da sua fraqueza, não é? Que aquele é um irmão também ainda a caminho. Mas Deus, como nós sabemos, não faz nada sem significação. Cada vez que nós nos magoamos, temos aí a oportunidade de nos estudarmos a nós mesmos. Então a mágoa existe, sim, mas também ela tem um sentido, um propósito. Aproveitemos, se ainda nos magoamos, para nos conhecermos melhor, para refletirmos melhor sobre o que vai ainda aqui dentro e que precisa de ser explorado e precisa de ser trabalhado. A arte de perceber de forma clara, de forma real, as nossas mais íntimas intenções é uma das tarefas deste processo evolutivo em que nós nos encontramos e que estamos a passar. Então nós precisamos perceber-nos cada vez melhor, olhando para dentro de nós. Nós
e isso é bom sabermos, os Espíritos assim nos dizem, nós chegaremos a bom porto, não se sabe é quando, não é? Mas chegaremos a bom porto, e chegaremos tão mais rápido quanto mais depressa nós tivermos em conta que o que não pode ser visto não pode ser mudado, isto é, os sentimentos não morrem, como nós às vezes achamos, eles não morrem, não se apagam, não perdem a sua chama. Nós até poderemos dizer que os enterramos, mas eles mesmo assim continuarão connosco. Se não forem admitidos, eles não serão nunca mais compreendidos. Então nós precisamos de os admitir, de admitir aquilo que nós somos, para podermos trabalhar com base nisso. Claro que, se nós nos decidirmos a jamais olhar verdadeiramente para aquilo que nós somos, se continuarmos na postura de apenas querermos terceirizar e de querermos apontar o dedo ao outro, culpabilizar aos outros, apontar o dedo aos outros e não olharmos verdadeiramente para nós, nós nunca mais estamos a iniciar esse processo que nos é tão necessário para a nossa evolução. Então o caminho far-se-á, mas pelo exercício do autoconhecimento, e isso é imprescindível. Dentro desse exercício de nos autoconhecermos, nós aí reconheceremos que na maior parte das vezes vai ser logo assim uma das primeiras nossas reações. Afinal de contas, na maioria das vezes, eu magoo-me por coisas fúteis, pequenas, às quais eu já não deveria dar importância, mas pelos vistos dou. Esta é uma das nossas primeiras constatações. Gostaríamos, por exemplo, de ser mais considerados aos olhos dos outros, de ser mais respeitados, admirados até, porque não é? Enfim, apaparicados, como nós costumamos dizer, não é? Mas quando isso não acontece, a mágoa instala-se. Instala-se com ela esse rancor que se perpetua, não é? Originando-se daí, quantas vezes, ideias de vingança. Ideias de vingança que até se perpetuam além do túmulo. Nós sabemos que existem inimizades que começam hoje por uma questão mal resolvida e que essa inimizade toma uma proporção tão grande que mesmo um estando encarnado e o outro desencarnado e por aí, se isto não for trabalhado, nós estamos a dar continuidade àquela situação, não é? Por isso é que Jesus dizia, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Então nós sabemos é que nós perpetuamos aquele nosso sofrimento, muitas vezes por não termos a coragem de nos olhar, de nos autoconhecer, de modificar aquela situação. E desnecessariamente. Quando poderíamos ter posto fim àquele círculo, muitas vezes um círculo vicioso que se vai criar dali para diante, não é? Através, como nós sabemos, do perdão, da tentativa de amor. Claro que quando nós perdoamos, nós já sabemos, quem perdoa parece que se sente mais leve, não é? Porque o perdão liberta. Dessa maneira nós estamos a iniciar o tal processo de sarar as nossas feridas. O perdão é tão importante que Jesus, quando foi questionado sobre ele, disse, não é? Que nós não deveríamos perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isto é, perdoar sempre. Até porque como nós pedimos perdão pelas nossas próprias faltas e desejamos que Deus também nos perdoe, nós devemos fazer o mesmo com relação aos outros. Não é? Perdoar para que sejamos igualmente perdoados. Quanto ao amor, eu sei que é difícil falarmos deste sentimento, porque se a determinada altura da nossa vida tivemos um dissabor enorme com alguém, ou alguém nos prejudicou gravemente, ou nos magoou intensamente, a ponto de fazer de nós dali para diante encarar a vida de outra forma, não é? É muito difícil para nós dizermos eu vou amá-lo, não é? Eu vou amá-lo. Mas há sempre maneiras de não acumular mais ódio, nem rancor, nem mágoa e de nos libertarmos disso, conduzindo-nos gradativamente a um amor que poderá estar só vincado no futuro, mas que é possível vir a vincar-se. Portanto, que haja pelo menos de nossa parte as sinceras tentativas de compreensão, de tolerância, de termos alguma paciência, porque todas essas tentativas da compreensão, da tolerância, da paciência provêm do amor. Então isso também é colocar-nos nesse caminho do perdão. Todas elas são poderosos antídotos
contra a mágoa. Percebem? Poderia dar-vos aqui um exemplo que eu vi de Divaldo, que contava a história de uma senhora que tinha uma amiga que, afinal de contas, se revelou ser sua grande inimiga. Por inveja com relação a tudo o que a outra tinha, a amiga, a tal amiga que não era amiga, não é? Tinha assim umas atitudes menos corretas e de vez em quando, a ponto de que se afastou. Mas não perdendo aquele sentido de querer prejudicar a outra, diz que um dia lhe envia um embrulho com dejetos como presente no dia do seu aniversário. A aniversariante recebeu o saco, viu o que era e no ano seguinte respondeu-lhe enviando-lhe rosas e um bilhete. E no bilhete dizia ela: agradeço a prenda do ano anterior. Com ela adubei esta terra da qual nasceram estas rosas. Portanto, isto para dizer que nós temos sempre a possibilidade de dar o reverso, entre aspas, mas que seja um reverso, que não seja o reverso do castigar por castigar, do ferir ainda mais, não é? Do perpetuar aquela situação. Esta irmã encontrou uma forma bastante engraçada de retribuir, mas de retribuir de forma positiva. E aí já se denota alguma evolução moral também, alguma capacidade que eu, pessoalmente, não me teria nunca ocorrido isso. Quando muito, me teriam sido sugeridos maus pensamentos, não é? Maior sentimento com relação àquela pessoa, por acréscimo, maior mágoa. Era mais uma a acumular-se às outras todas. Então pratiquemos a indulgência uns para com os outros. Sejamos mais indulgentes. O próprio Evangelho nos convida a isso, fazendo aos outros o que gostaríamos que nos fizessem e não o contrário. Porque assim é que é, não é? Assim é que nós estamos cá para aprender. Então nós precisamos perceber uma coisa. Todos nós vivenciamos esta vida dia após dia e nela com tantos afazeres damos conta que na hora de ir dormir, nós já só queremos dormir e, mais uma vez, não demos a oportunidade para essa autoanálise, para essa reflexão diária que nós tanto necessitamos e que vimos adiando das gerações, das reencarnações e encarnações. Mas nós precisamos efetivamente dessa autoanálise, porque ela nos permitirá reparar, tratar, sem condenar, sem castigar. Vai-nos fazer olhar para as coisas com outro olhar, com outros sentimentos, não é? E é claro que quem hoje tem alguma clareza, pelo menos um mínimo de clareza íntima, tem que se obrigar a si próprio a procurar discernir estes processos psicológicos e não simplesmente eu vou passar assim uma expressão que vocês talvez não gostem, mas não simplesmente levá-los a um sacerdote para que ele nos absolva. Porque isso, já estou a vir além um riso, mas isso é uma verdade, é uma tendência que nós ainda temos, que é não queremos lidar com a situação. Felizmente também muita gente já hoje em dia vai ao psicólogo, mas ou então vamos a alguém, assim como um sacerdote ou outro, expurgamos aquilo, pedimos a absolvição pelos nossos pensamentos, pelos atos que tivemos no passado, pagamos com alguma oferta, não é? Cumprimos uma determinada promessa, rezamos umas quantas orações e achamos que ficamos ilivados daquilo e que, aliás, achamos que toda aquela situação morre ali, termina ali, quando não é assim. Então nós passamos por entender, sim, é que todas as nossas dores, porque nós ainda carregamos dores connosco, são as fases naturais da nossa evolução terrena. Faz parte. Não poderia ser diferente. Todos nós estagiamos ainda, somos seres a estagiar ainda com vias a esse crescimento espiritual que ainda não alcançamos. Então nós devemos aprender a usar convenientemente os nossos impulsos. Esse também é outro aspecto que nós não podemos esquecer, que precisamos de aprender a dominar, não é? Usar convenientemente os nossos impulsos para que um dia procedamos tal como os espíritos superiores já o fazem,
que por possuírem um amplo estado de consciência e uma capacidade plena para traduzir o princípio das coisas, eles conhecem melhor as origens dos seus sentimentos do que nós conhecemos, a razão das suas atitudes, e não tomam já determinadas ações, não agem já de determinada forma como nós ainda agimos. Nós até agimos tantas vezes por automatismo, sem darmos conta de que aquilo faz parte de nós, que aquilo poderia ser facilmente modificado, e damos alimento a isso. Então Deus, assim, em vez de nós repelirmos, por exemplo, os erros constantemente só nos outros, nós deveríamos antes era analisá-los atentamente, como se fossem verdadeiros objetos de arte. Aquelas situações deveriam ser vistas assim como um quadro. Uma situação que ficou ali, plasmada, porque efetivamente fica na nossa mente, não é? Mas vamos imaginá-la assim de forma material. Devíamos analisar aquela situação como quem analisa um quadro, uma obra de arte, para que, analisando-a, possamos evitar futuros dissabores. Além disso, Deus não condena nem castiga ninguém, mas o oposto, não é? Deus instituiu em si leis harmoniosas, leis justas, e essas leis é que nos conduzirão à felicidade plena. Apesar das nossas falhas e dos nossos desacertos, nós estamos todos fadados a essa felicidade. Mas porquê demorarmos-nos nesse percurso quando temos ao nosso alcance tantas ferramentas, tantas oportunidades? Cada dia, dizemos nós, é uma oportunidade. Nós temos um irmão que nas reuniões mediúnicas nos envia quase todas as semanas mensagens que iniciam precisamente assim. Cada dia é uma oportunidade. Cada dia é um sol que brilha. Ou seja, esse irmão está-nos sempre a convidar à renovação, a fazer-nos lembrar isso, de que nós precisamos realmente de empeçar este caminho de mudança interna, deixando de olhar tanto para os outros e olharmos mais para nós. Se calhar o primeiro passo, para além de termos que refletir mais sobre as nossas atitudes e ações, passa também por sermos menos rígidos. Porque há entre nós também irmãos ainda demasiado rígidos. Sobretudo, então, rígidos nos acontecimentos da vida. Nessas situações ainda mais avassaladoras, pior ainda, não é? Então, porquê insistirmos na rigidez se nós deveríamos ser, antes, mais flexíveis? Entendendo sempre, não esquecendo jamais que nós somos todos irmãos. Daquele processo de indulgência que nós precisamos de aplicar no nosso dia-a-dia. Então, nós precisamos, sim, sair um pouco também dessa rigidez, se é o nosso caso, e passar a ser mais flexíveis. Sem ter receio de ser-se flexível, porque ser-se flexível não é perder a personalidade. Muita gente acha que, se eu deixar de ser assim, eu já não estou a ser a mesma pessoa, já estou aqui a perder do meu caráter. Não. Já estou a ser, por exemplo, inconstante, a dizer umas coisas de uma vez e umas coisas de outra. Não, está a ser antes, acessível, compreensivo, tanto às coisas, às circunstâncias da vida, quanto às pessoas. E nós precisamos também de abrir um pouco o nosso coração para os outros, deixando de sermos essa tábua estanque que só vê daquela maneira, não é? Nós, por exemplo, se olharmos bem para as pedras, eu refiro mesmo às pedras do caminho, ninguém se queixa porque as pedras são duras. Eu, pelo menos, nunca ouvi ninguém queixar-se porque as pedras são duras. E o mesmo serve também para as nossas emoções. Nós não nos deveríamos queixar tanto das coisas, das pessoas, do que nos aconteceu. Deveríamos aproveitar isso como experiências necessárias ao nosso crescimento interior. Deveríamos, portanto, aceitar essas emoções, ver o que é que elas realmente representam, porque também querermos viver uma existência inteira desprovida de decepções, de ingratidão, é algo que é desastrosamente irreal. Nós não estamos ainda num planeta verdadeiramente evoluído para, à nossa volta, recebermos só amorosidade, empatia, felicidade, alegria em todas as circunstâncias, entendimento a 100%. Não estamos. Portanto, o querermos viver dessa forma
é uma questão ilusória da nossa parte. Isso não vai acontecer ainda, não é? Ainda não fizemos por isso. As dores, portanto, que nós carregamos, as tais feridas, saramo-las, como eu vos disse, por meio do perdão, de todos estes pequenos mecanismos que nós precisamos de acionar para nos modificarmos primeiro a nós. Porque modificando-nos a nós, sem nós nos percebermos, nós estamos a ajudar a modificar a própria sintonia deste planeta, não é? A própria vibração planetária. E além disso, as dores são oportunidades educativas. Porque nós vemos sempre na dor, numa situação mais difícil, um castigo. Lá está, como disse atrás, não é? Uma pena que temos para cumprir. Nada disso. São tudo oportunidades educativas para nós vencermos bloqueios e obstáculos íntimos que nós ainda carregamos. Porque Deus não dá, não é? Sem motivo. Deus não permite só porque sim. Isso é um bocadinho ainda a nossa ignorância a pensar. Aliás, e a pensar pouco. Então, possam estas palavras ter-vos ajudado a refletir, a desejar outras soluções, a repensar melhor aquelas situações que já vivenciamos na nossa vida, que deixaram as tais marcas, mas também em compreendermos que nessas situações nós fomos postos, vamos dizer assim, à prova para dali por diante encontrarmos novos caminhos. Aliás, existe um livro de Joana de Ângeles que é Vida, Desafios e Soluções. Nós não podemos esperar, lá está o mar de rosas que tanto queremos vivenciar, porque não estamos ainda nesse patamar. Portanto, o convite está feito para cada um de nós, porque esta palestra também serviu imenso para mim, sobretudo este ano, que também passei por uma situação assim, de algum ressentimento que se acumulou aqui, e agradeço a Deus ter tido a oportunidade desta palestra para também eu poder refletir um pouco a respeito daquelas pessoas, daquela situação e ultrapassar, não é? E o convite está feito, a própria doutrina nos convida a ultrapassarmos isso, autoconhecendo-nos, modificando-nos. O resto, podemos dizer, e a doutrina espírita, se tivesse voz, diria desde já, o resto depende de si. Não é? Porque nós sabemos que há uma parte que sempre dependerá de nós. Então, se de alguma forma eu vos ajudei hoje neste processo de consciencialização desta necessidade imperiosa que nós temos de nos renovar, de nos reformarmos intimamente, pois então eu fico verdadeiramente feliz, assim como fiquei enquanto elaborei esta palestra. Mas, em jeito de conclusão, quero ditar-vos aqui uma mensagem, aliás, quero-vos mencionar aqui uma mensagem de Joana de Ângeles, do livro Florações Evangélicas, que fala precisamente a respeito da mágoa, e que ela diz assim, e muito bem, e poderá ela até focar aqui aspectos que eu não foquei. A mágoa apresenta-se como uma síndrome alarmante de desequilíbrio. A presença da mágoa faculta a fixação de graves enfermidades físicas e psíquicas no organismo de quem a agasalha. Portanto, lá está a prova que a própria psicologia assim o diz e que também Joana de Ângeles assim aponta. A mágoa pode ser comparada, vejam só, à ferrugem perniciosa que destrói o metal em que se origina. E é bem verdade. Como eu disse, a mágoa corrói e é mesmo assim, não é? Normalmente se instala nos redutos do amor próprio ferido e paulatinamente se desdobra em seguro processo enfermiço, ou seja, doentio, que termina por vitimar o hospedeiro. Ou seja, quem sofre com a mágoa não é o outro, somos nós. Quem sofre porque não perdoa não é aquele que nos atingiu, somos sempre nós. Porque nós irradiando naquela sintonia, naquela vibração, nós nos maculamos a nós próprios, ou seja, nós originamos aquela mancha, aquela nódoa, aquela impureza, primeira instância sempre em nós. Irradiamos nela, permitimos que ela cresça ou que ela se aloje de maneira tão profunda que, obviamente, com o passar do tempo, aquilo vai deixar uma marca. E lembram-se que eu disse lá no início, a olhar para tantas caras sisudas que andam por aí e a olhar para o número crescente de cancros, eu diria que nós ainda não trabalhamos muito bem esta questão da mágoa e que precisamos urgentemente de a trabalhar. Joana ainda diz assim, de fácil combate no início, pode ser expulsa mediante a oração singela e nobre.
Possuindo, todavia, o recurso de habitar os tecidos delicados do sentimento, pode desdobrar-se em modalidades várias para sorrateiramente apossar-se de todos os departamentos da emotividade, engendrando cancros morais irreversíveis. Ao seu lado instala-se quase sempre a aversão que estimula o ódio, uma etapa grave do processo destrutivo. Ou seja, muitas pessoas, depois de determinados acontecimentos, perdem até a vontade de viver. Vão aos poucos vivenciando sempre aquela situação, nem sequer tentam ultrapassar aquilo corrói de tal maneira, preenche de tal maneira o pensamento, que a pessoa dali por diante vai se desvitalizando, não é? Vai perdendo a vontade para tudo. Quando dá por si, a vida passou e o propósito maior ficou para trás uma vez mais, porque nós não sabemos quantas vezes não deixamos já este propósito de crescimento intelecto e sobretudo moral para trás. Porque nós temos esta tendência para adiar, para deixar para depois, para dizer, eu hoje sou assim, noutra vida eu mudarei. E nós não podemos mais, depois de sabermos o que sabemos, continuarmos nesta posição. Então a mágoa, não obstante desgovernar aquele que a vitaliza, emite verdadeiros dardos morbíficos, ou seja, mortíferos, que atingem outras vítimas incautas, aquelas que se fizeram as causadoras conscientes ou não do seu nascimento. Mas porque nós também lançamos esses elementos perniciosos também para os outros, não é? E os outros estiverem na mesma sintonia que nós, na mesma atitude do nosso género, pois pronto, dá-se ali um caldinho enorme, não é? Propicia-se ali para muita coisa. Muitas distonias orgânicas são o resultado do veneno da mágoa, que, gerando altas cargas tóxicas sobre a maquinaria mental, produz desequilíbrio no mecanismo psíquico, com lamentáveis consequências nos aparelhos circulatórios, digestivos e nervosos. E nós sabemos quantas pessoas não sentem. Quando eu falei daqueles nós, não é? Nós também sentimos nós. Não são só os nós da toalha. Esses nós existem efetivamente, porque nós, quando vemos aquela pessoa, dá-se-nos cá um nó, não é? Ou dá-nos aquela dor, aquele aperto, ou aquela coisa no estômago que parece até que dá a volta ao próprio estômago, não é? É o sistema nervoso, o sistema digestivo a dar de si. Às vezes até paralisamos. Quando vemos alguém assim com quem ainda não aprendemos a lidar bem, não é? Com maturidade, às vezes até paralisamos. Há pessoas que até paralisam. É o seu sistema circulatório, como diz Joana de Anjos, aqui a dar de si, para fazer-nos, não é? Estancar, não conseguir reagir, não conseguir avançar. Então ela diz-nos, o homem é sem dúvida o que vitaliza pelo pensamento. E nós não somos, como diz o Espírito Hamed, o que os outros pensam. E muitas vezes nem mesmo o que pensamos ser. Precisamos ter isso em consciência. Mas somos verdadeiramente o que sentimos. Então precisamos transmutar emoções com a prece diária, que sem dúvida ajuda, com aceitação, com algum grau de tolerância, de paciência, também com gratidão, ou seja, olhando para os aspectos positivos da vida e saindo daquelas situações menos positivas e menos agradáveis, porque nós muitas vezes recalcamos apenas no negativismo e precisamos de ver o lado positivo e agradecer por tudo quanto temos, e sem dúvida, que voltando a repetir, temos que enverdar por este caminho de amor e de perdão. Todas as ações positivas, dizem os espíritos, nos preenchem, formando um escudo de luz protetora que nos tornam imunes às agressões externas. Então nós mesmos é que criamos essa imunidade. Não vão ser os outros, não vai ser um passe milagroso, não vai ser, lá está, pedindo a absolvição dos nossos pecados, não vai sendo tomando determinados ópios, determinadas drogas, não vai ser por aí. Nós é que temos que nos fortalecer intimamente. E vejam só, ninguém, ainda nos diz o Espírito Hamed, ninguém pega, porque é uma expressão brasileira, não é? Ninguém pega energias negativas ou atrai espíritos infelizes de modo casual ou fortuito. A vida não é injusta. Não somos vítimas impotentes a viver um destino impiedoso, diz-nos ele, já que nada é por acaso. Todo o efeito tem causa. Se estamos a ser foco de alguma perturbação,
E muitas vezes atribuímos sempre as coisas, a perturbação vem do outro ou vem de um plano espiritual, não é? De um irmão desencarnado que nos obsedia e que não nos deixa avançar. Então, se estamos a ser foco de alguma perturbação, é porque de alguma forma ajudamos a provocá-la. E isto também é importante refletirmos aqui.